Olá, meu nome é Vinícius Marques e este é o Amaterasu Podcast. No último encontro, a respeito de diagnóstico e tratamento de dor de cabeça, acabou surgindo uma dúvida ali nos comentários a respeito do uso de determinados pontos de acupuntura em doenças externas. E aí, existe ou não existe restrições para esses casos? Vamos aos livros clássicos e aos estudos contemporâneos buscar uma resposta. Vamos nessa! Então, só para contextualizar, no nosso último vídeo chamado Acupuntura e MTC, Tratamento de Enxaqueca, Dor de Cabeça na Medicina Chinesa, o nosso amigo Caio Santos deixou um comentário para nós, que diz o seguinte: Oi, boa tarde. Boa tarde, Caio. Eu já ouvi dizer que não é bom utilizar o E36, o baço 3 e o pulmão 9 em casos de invasores externos, antes de expulsá-los. Você concorda? Bom, primeira coisa que a gente deve pensar sobre isso, né, é como que a gente deve estruturar a nossa pesquisa para dizer se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Então a primeira pergunta que devemos fazer é: qual é a fonte desta afirmação? Veja, porque quando eu fiz o meu curso de formação, eu também fui, vamos dizer assim, bombardeado com esta mesma informação, com essa mesma sentença, com essa mesma diretriz. Porém, o que precisa ser respondido é: qual é a fonte disso? Qual é a origem dessa informação? A segunda questão que devemos elaborar a respeito disso é: existe alguma comprovação que usar estes pontos façam mal para o paciente, que agrave a condição do paciente no momento que ele está com a doença externa? Esta é a segunda pergunta que a gente deve fazer. E a terceira pergunta que devemos fazer é: existe uma afirmação, uma sentença, uma fonte, um estudo que diga exatamente o oposto disso? Que comprove que esta afirmação é falsa? Então, basicamente, nós temos a estrutura central do nosso podcast de hoje. Primeiro, entender da onde vem a fonte desta afirmação. Segundo, verificar se existe alguma comprovação, alguma combinação, algum estudo que mostrou que utilizar esses pontos em quadros externos façam mal para o nosso paciente. E terceira etapa, verificar se existe algo exatamente oposto a isso, ou seja, se utilizar esses pontos possa fazer bem para o nosso paciente com um quadro externo, se ele tem indicação histórica ou moderna. Perfeito? Então, dito isso, temos aqui construído a coluna do nosso podcast de hoje e vamos lá para a primeira questão. Então, solta a nossa musiquinha e vamos lá! Então, vamos lá. Vamos esclarecer se podemos ou não podemos utilizar esses pontos em caso de doenças externas. Primeira coisa, vamos ver aí se tem alguma fonte que vai dizer que eu não posso fazer isso. Bom, se a gente for lá na página 171 do livro Manual de Acupuntura do Peter Deadman, o que a gente encontra? Abre aspas. Às vezes, sugere-se que o E36 não deve ser agulhado em caso de ataque de patógenos externos, já que seu efeito de reforçar o tico reto também pode reforçar o patógeno, fecha aspas. Então aqui a gente tem uma passagem que colabora com essa questão, com essa advertência que o Caio escutou, que eu escutei e que eu acredito que muitos de vocês já escutaram. Agora, o que eu preciso entender dessa passagem? O que é o tico reto? Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. O tico reto ele recebeu diversas definições e conceituações ao longo do tempo. Mas uma que sem dúvida faz todo o sentido aqui nesse contexto é que o tico reto nada mais é do que a expressão de todos aqueles ti que colaboram para a fisiologia do nosso corpo. Então entra aí ti torácico, ti nutritivo, ti original e por aí vai. Todos eles, todos aqueles que estão colaborando para a nossa fisiologia. Compõem aí esse conceito maior que é o ti correto.
E com isso a gente consegue entender facilmente a advertência que também foi falada para o pulmão 9 e para o baço 3. Afinal de contas, eles são pontos fontes. E se eles são pontos fontes, significam que ele estimula o Ti original, que também compõe este Ti correto. Então a advertência também é válida para esses pontos. Pô, se eu estou estimulando o Ti correto, por tabela, eu estimulo o patógeno. Perfeito, encontramos uma referência que colabora com essa ideia. A questão é que eu não posso parar por aqui. Então, dando continuidade à mesma leitura, na mesma página, no mesmo livro, nós temos o seguinte, abre aspas. A esse respeito, entretanto, é interessante notar que o E36 é classicamente indicado para tratar calafrios e febre, doença febril com ausência de transpiração, e doença febril com cabeça pesada e dor na fronte. Fecha aspas, ou seja, apesar desta advertência aparecer em textos antigos, o fato é que quando nós vamos observar a clínica, a prática e essa experiência que foi registrada dentro dos livros clínicos clássicos da acupuntura, o fato é que encontramos o E36 para quadros de doenças externas. Perfeito? E de novo, não vamos parar por aqui. Nós vamos continuar esta investigação. Então, observando de maneira mais detalhada o E36, será que ele foi utilizado com maior frequência em doenças externas? Será que nós temos mais exemplos disso? É claro que nós temos. Então, se a gente olhar em outros textos, como por exemplo o Xuan, o livro do Imperador Amarelo, a primeira parte dele diz o quê? Que em quadros de febre com vômito e diarreia, um dos pontos que nós podemos utilizar é o E36. E veja, febre com vômito e diarreia pode ser muito bem um quadro de calor de verão, onde a umidade também se faz presente, onde a umidade também prevalece. Ou seja, um quadro externo. Nós podemos observar também lá no Janzhou Dachan, que é um livro extremamente importante para a história da acupuntura, que em quadros de lesão por frio com excesso de calor, o E36 também foi utilizado. É claro que em combinação com outros pontos, mas o E36 está lá. Quando a gente observa de novo o Janzhou Dachan, a gente encontra outra indicação para escarro sanguinolento com calafrios, que pode ser muito bem por doenças externas. E o E36 está lá. O E36 está lá. E quer saber uma coisa? O pulmão 9 também. O pulmão 9 também. Dando continuidade, a gente pode observar se tem livros modernos, contemporâneos, estudos modernos, manuais clínicos que também utilizem o E36. E de fato existem. Então, se a gente olhar para o New Acupuncture and Moksha Bhushan, que é um compilado de estudos científicos, nós temos o uso do E36 e de outros pontos para quadros de resfriado. Se a gente olhar o 31º Manual Clínico de Hong Kong, nós também vamos encontrar o uso do E36 para quadros de influenza, que pode ser muito bem por doenças externas, fatores patogênicos externos. Perfeito? E se quer mais um, podemos dar mais. Então, se a gente for lá no Handbook of New Medical Therapies, nós vamos encontrar o uso do E36 em quadros de bronquite, que pode ser muito bem por fatores patogênicos externos. Show de bola? Então, ficou muito claro que o E36 pode sim ser utilizado em quadros externos. E a gente vê essa presença dele tanto em livros clássicos quanto em livros modernos. Agora, livros, quando eu falo livros, estou falando manual clínico, estou falando de estudo científico e tudo mais. Agora, e os demais pontos? Vamos observar eles, vamos observar. Então, que tal o baço 3? Podemos observar de novo lá no livro do Imperador Amarelo, de novo lá no Xuan, e na mesma combinação que a gente mencionou antes. Febre com vômito e diarreia, que pode ser muito bem um quadro de calor de verão, onde a umidade prevalece. Lá está sendo utilizado também o baço 3 na mesma combinação. E, claro, se eu expandir um pouco mais a ideia de patógeno e não pensar apenas em patógenos excessivos que advêm de meio externo de fator climático, mas também por uma questão
alimentar, entrando em causas nem interno, nem externo, né? Vamos colocar assim. Então, um alimento contaminado, algo do gênero, que pode gerar calor e umidade lá no intestino grosso, gerando sintoma de diarreia, com pus e sangue. Puxa, aí o passo 3 aparece diversas vezes, principalmente no livro de clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa-bustão, o Jianzhou Shanjing, lá da dinastia Song, tá? Então aí, a dinastia Song, esse livro, clássico de suporte à vida, foi escrito ali por volta de 1220 depois de Cristo, tá? E o tal do pulmão 9? Pulmão 9, existe referência sobre ele? Existe. Claro que existe. Então, por exemplo, lá no livro Yulong Ke, nós encontramos o uso do pulmão 9 para quadros de tosse associado a mucosidade e vento. Ou seja, fator patogênico externo pode ser utilizado aí o pulmão 9. A gente também encontra o uso do pulmão 9 para doenças externas em estudos modernos, estudos científicos modernos em manuais clínicos. Então, por exemplo, no 31ª edição de Hong Kong, né, nesse manual clínico, nós encontramos o uso do pulmão 9 para quadros de influenza. Já no Shanghai Journal of TCM, que vai publicando ali estudos científicos, nós encontramos o uso do pulmão 9 para escarro com sangue em quadros de tuberculose, que pode ser por fator patogênico externo. Então vai ficando muito, muito claro que, apesar desta advertência, esses pontos podem, sim, serem utilizados na prática clínica para quadros externos. A questão é, existem outros pontos que são muito mais explorados para esta finalidade. Ok? Então, bom, agora a parte de referências nós podemos fechar por aqui e vamos para a nossa conclusão. Solta aquela musiquinha marota! Então, agora temos tudo aquilo que é necessário para responder à indagação, o questionamento do nosso amigo Caio, quando ele diz o seguinte: ouvi dizer que não é bom utilizar o E36, o baço 3 e o pulmão 9 em casos invasores externos. Antes de expulsá-los, você concorda? Fecha aspas para o nosso amigo Caio. Bom, agora, tanto eu quanto você que me ouve, podemos responder. Não, não concordamos. E aí, o que vem depois desta frase é o que é mais importante, que é o seguinte: apesar de ter referências textuais que dizem que devemos evitar esses pontos, a verdade é que existem outras referências, tanto textuais, quanto clínicas, quanto estudos modernos, quanto manuais clínicos, que utilizam e comprovam a eficácia desses 3 pontos em quadros de fatores patogênicos externos. Portanto, a grande questão é: em qual momento eu devo evitá-los? Em qualquer momento de fator patogênico externo? Não, não é em qualquer momento. Deverá haver um momento específico onde eu deva evitá-los. E agora sim a gente está chegando cada vez mais próximo de uma resposta fundamentada, que é a seguinte: um dos fatores que faz com que a nossa febre se eleve durante um ataque externo de um fator patogênico é a força do nosso correto e a força do patógeno. Quanto mais forte os dois, mais alto será a nossa febre. Isso quem está falando não sou eu, tá? Isso você pode encontrar no livro ABC Diagnosis of TCM, do PhD Liu Min, que é o livro que tem apoio da Federação Mundial de Acupuntura e Moxa-bustão, da Federação Mundial de Medicina Chinesa e, portanto, da Organização Mundial da Saúde, quando o assunto é medicina chinesa. Bom? Então, quando eu observo 3 pontos que têm uma ação, sobretudo de fortalecer o correto, em quadros onde eu já estou com febre alta, fortalecer ainda mais o correto não é necessário. Não é necessário. Por quê? Porque eu já estou na condição hábia de expulsar esse fator patogênico. Compensa muito mais eu
viabilizar a saída dele. Então, por exemplo, se o fator patogênico está na superfície, compensa mais eu induzir uma sudorese para expulsá-lo, do que ficar fortalecendo o correto, do que trabalhar com o correto. Entende? Vai haver um nível de prioridade que você deverá seguir na hora do teu tratamento. Tá? Agora, tirando essa situação de febre muito elevada, você pode utilizar esses pontos sem problema nenhum, se você cair dentro de uma de suas indicações. Nossa, viu? As respostas, elas têm um grau de complexidade muito maior do que em relação a ser sim ou não, podemos ou não podemos. Tudo vai estar associado dependendo do quadro que estamos diante, daquilo que estamos observando em nosso paciente. E aí sim poderemos destacar quais serão os melhores pontos para aquela situação em específico. Então vamos lá. O E36, por exemplo, o pulmão 9, a gente viu ele sendo utilizado para distúrbios respiratórios como influenza, né? A gente viu isso aí. Legal. Só que agora o paciente está ali, só que ele está com uma febre muito alta. Por alguma razão a febre dele está alta. Não é comum, tá? Mas ele está ali com a febre alta. Vou usar o pulmão 9? Não vou. Não vou. Vou trabalhar com outros pontos. Eu vou baixar essa febre. Ela é a questão mais importante. A categoria de doença mais importante aí é um FAGER. FAGER, que é a emissão de calor, não é um gamal, tá? E, portanto, a minha prioridade é outra. Aí eu vou entrar com um IG11 para ajudar a baixar essa febre, um VG14, um IG4, posso usar um pulmão 7. Haverá outras coisas melhores a serem feitas, tá? Que são mais importantes nesse primeiro momento. Show de bola? Explicado? Maravilha! Então, vamos fechar o nosso podcast por aqui. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreva nesse podcast e a gente volta assim que for possível, ou essa semana, ou na próxima. Estamos por aí. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo Amaterasu Podcast!